dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de conhecer o quê? O que pressiona o seu bolso, porque a gente vai falar de IPCA 15, que é o índice conhecido por ser a prévia da inflação. Então, ele mede a inflação do dia 15 do mês de julho até o dia 15 do mês de agosto, por isso ele chama IPCA 15, e já traz ali uma expectativa, um sentimento do que esperar para a inflação final de agosto, já que ele já mediu os 15 primeiros dias. Então, a gente vai falar desse indicador, vamos ver o que está pesando, o que trouxe alívio, será que o mercado acertou as suas projeções? Vamos falar de tudo isso, mas tem outro assunto aqui que também está em evidência, não sai ali do radar do mercado, porque sim, ele mesmo, o Laranjão, o nosso Laranjão de topete, voltou a falar, dessa vez não só sobre tarifas, mas ele voltou a atacar o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, e a gente vai explicar tintim por tintim dessa treta. Por quê? Se Romeu Zema não é uma pessoa beliscosa, Donald Trump é. E ele adotou um tom cada vez mais belicoso aí contra o Banco Central, tá puxando a corda, tá aumentando a tensão. E ontem ele demitiu uma diretora, a Lisa Cook, que a gente já falou aqui em outras ocasiões que estava na mira do Trump. Então a gente vai explicar essa treta e por que Donald Trump está com essa pressão e com essa picuinha também com o Banco Central dos Estados Unidos. Mas antes de tudo isso, vamos dar uma passada pela agenda para ver o que já saiu, o que ainda tem para sair, quem fala, quem não fala hoje. Então vamos dar um giro aí pela agenda, porque às 5 horas da manhã saiu o IPC-FIP. IPC-FIP é semanal e essa medição que foi divulgada cedinho é da terceira quadricemana de agosto, ou da terceira semana de agosto. Aqui é quadricemana só porque é a terceira de 4, enfim, né? Terceira quadricemana aí. 8 horas da manhã saiu o INCCM, medição da FGV, então um dos componentes, inclusive, aí do IGPM, né, o INCC Preços Mercado. 8 horas da manhã, IPCS Capitais, também da terceira quadricemana. Aqui temos o IPC da FIP e o IPC da FGV. Tá? São medições diferentes, mas que as duas olham para o índice de preços ao consumidor. Às 8 horas, teve sondagem da construção de agosto, também medição da FGV. Hoje, bastante Brasil aqui na nossa agenda, né? 8h30 da manhã, setor externo já divulgou ali seus dados. Então, dados do setor externo do mês de julho foram divulgados pelo Banco Central. E às 9 horas foi a vez do IPCA 15 de agosto. Então, uma agenda tomada nessa parte da manhã por indicadores brasileiros, bastantes indicadores de inflação, IPCA 15 de agosto, IPCS, né, semanal, IPCS é semanal, o S é de semanal, né? Mas teve o IPC-FIP semanal também, um monte de indicadores de inflação aí, além das sondagens. 9h30 da manhã. Saíram, na verdade, os dados de encomendas de bens duráveis de julho dos Estados Unidos e às 9h30 também foi a vez de Tom Barkin, que é o presidente do Fed de Richmond, participar ali de um discurso, na verdade é uma repetição de um discurso que aconteceu em um evento. Às 11 horas da manhã, agorinha, saiu o índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos de agosto, mas não para por aí, porque a gente tem mais um quadro de agenda para passar para vocês. Então vamos ver o que a gente tem aí no período da tarde. 12h30 aqui a gente tem o diretor do BIS, que não é o Morumbis, nem o chocolate, é o diretor do BIS participando de uma conferência no Banco do México. E a gente tem, a 1h da tarde também no México, o dirigente do Banco Central da Inglaterra, discursando, a dirigente aqui no caso, uma dirigente, porque é a Catherine Mann, ela vai discursar numa conferência também no Banco do México. Às 10h30 da noite, então para fechar a agenda, tem o lucro industrial de julho da China, China que também foi atacada por Donald Trump. E a gente vai explicar isso, todos esses ataques vão ser explicados daqui a pouquinho, depois que a gente passar pelo giro de fechamento. Então já vamos entender como é que ficou a nossa bolsa ontem, como é que os mercados internacionais também performaram. Rapidinho aqui, antes de passar para o nosso assunto, um dos assuntos principais aí do dia. Então vamos ver como é que ficou esse fechamento, o que a gente teve de movimentação ontem, quais foram os condutores
condutores ou não da nossa bolsa, porque a nossa bolsa ficou ali bem perto do 0 a 0. Ela não teve uma alta expressiva também depois de sexta-feira, que a gente teve aquela alta que não se via desde abril em percentual de avanço, não víamos aí um avanço tão grande desde abril, e a gente não chegava nesse patamar dos 138 mil pontos desde o comecinho de julho, desde antes do tarifaço e do Brasil ficar no radar ali dos 50% de tarifa. Então a gente volta a retomar um patamar importante, uma marca importante que foi perdida justamente quando acontece o anúncio do tarifaço mirando o Brasil, e a gente conseguiu retomar esse patamar. Mas não foi um dia de alta expressiva, até porque, depois de todas as ações subirem na sexta, de sexta-feira ser um dia muito otimista, muito positivo por conta da expectativa de queda de juros lá nos Estados Unidos, ontem foi um dia mais morno, sem muitos condutores, então eu ia contar para vocês quais são os condutores. Não teve ali uma importância de condutores. Quem trouxe um pouquinho de expectativa ali foi o relatório Focus, que se der tempo a gente passa hoje, mas acredito que não vai dar tempo. Então a gente deixa para amanhã, mas só para vocês entenderem por que ele trouxe esse otimismo. O relatório Focus revisou pela 13ª semana seguida a inflação para baixo. O dólar também foi revisado para baixo, depois do pronunciamento ali do Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole lá nos Estados Unidos. Então a gente teve algumas mudanças importantes no relatório Focus e elas trouxeram um sopro de otimismo. Sopro de otimismo não suficiente para elevar muito a nossa bolsa, mas pelo menos deixou o Ibovespa no terreno positivo, bem perto do 0 a 0, com alta de 0,04. Então não foi um dia de uma alta muito expressiva e poderia até ter tido um movimento mais negativo, porque foi um dia de realização de ganhos. Se você tem uma ação ou um ativo que sobe muito, que tem uma estirada ali no dia anterior, esse ativo normalmente vai ser vendido, os lucros vão ser realizados e ele cai na realização. A gente teve movimentação de realização de ganhos na Bolsa ontem, mas não também suficiente para levar para o negativo. Foi um dia de um giro até mais fraco, um dia bem morno mesmo aqui no Ibovespa. Já o dólar, ele continuou, ali pode pôr aí na tela, continuou em queda. Fechou com queda de 0,20% a R$ 5,41. Também não foi a queda que a gente viu na sexta-feira, mas continua mostrando fraqueza por conta da expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Isso aumenta a atratividade dos juros aqui do Brasil, porque a diferença aumenta. Nossa taxa de juros é altíssima, é uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Então, dinheiro entra aqui para buscar ganho não só na renda variável, como também na renda fixa. E isso acaba fortalecendo mercados emergentes, inclusive a nossa moeda aqui. S&P e Nasdaq tiveram um dia mais negativo e a gente já vai explicar por que você está tendo esse movimento mais negativo nos Estados Unidos, essa incerteza aumentando bastante. E eu já contei aqui para vocês que o mercado não gosta de incerteza. Inclusive, uma analogia usada pelo próprio Banco Central dos Estados Unidos, ela é muito boa para a gente entender. Por quê? Se você está olhando para frente ali e você vê uma neblina que você não enxerga um palmo para frente, você vai parar o carro, você vai acender o pisca-alerta e esperar aquela neblina dissipar para você poder continuar a sua viagem com tranquilidade e segurança. O que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo hoje, de uma forma geral, é que está todo mundo tentando encostar o carro para ver o que vai acontecer, porque ninguém consegue ter visibilidade da estrada para frente. Donald Trump começa a ter movimentos ali muito imprevisíveis. Isso causa muita incerteza, ele começa a atacar instituições importantes, pessoas importantes, países importantes e com isso ele vai deixando o movimento cada vez mais incerto, o cenário cada vez mais incerto. E aí ninguém vai querer colocar dinheiro nem na produção e nem no mercado financeiro. Então vai todo mundo parar o carro ali no acostamento e esperar a poeira baixar, esperar a neblina passar. Então é isso que a gente está vendo hoje. Ninguém vai fazer planos de longo prazo porque ele pode meter uma tarifa ali de um dia para o outro que vai acabar jogando água nesse chope. Ninguém vai querer colocar o dinheiro nos Estados Unidos ali num mercado de títulos ou em uma empresa que pode sofrer com isso, porque as atitudes dele são imprevisíveis. E ontem ele acabou tendo uma atitude sem precedentes aqui. E o que aconteceu? Eu já venho contando para vocês há algum tempo que Donald Trump está atacando o Banco Central dos Estados Unidos. Ele vem promovendo esses ataques, não só o Jerome Powell, que é o presidente da instituição, inclusive alguns programas atrás aí a gente mostrou alguns
truths dele, né? Porque não são tweets, são da própria rede social dele, aquele Chernobyl de rede social, que ele atacava o Jeremy Powell com, inclusive, xingamentos, chamava Jeremy Powell de atrasado, de burro, enfim. Ele vem atacando o Jeremy Powell de forma sistemática, mas não só o Jeremy Powell, o Fed de uma forma geral. A gente teve uma diretora do Banco Central dos Estados Unidos que saiu do cargo, que foi a Adriana Kugler. Ela acabou renunciando ao cargo, saiu do cargo do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, e Donald Trump comemorou a saída dela. Continuou atacando Jeremy Powell para que Jeremy Powell corte os juros ou saia do Fed. Então, ele vem exercendo essa pressão há bastante tempo. E depois que a Adriana Kugler saiu, ele começou a mirar uma outra diretora do Fed, que é a Lisa Cook. E é dela que a gente vai falar agora, porque Donald Trump pressionou Lisa Cook até não poder mais. Ele queria que ela renunciasse o cargo. Ela falou que não ia renunciar. E aí Donald Trump toma uma medida arbitrária de demitir a Lisa Cook. Só que lá nos Estados Unidos, o presidente não pode demitir um dirigente do Banco Central, um diretor do Banco Central, um presidente do Banco Central, sem justa causa. Então ele vem buscando justificativas para isso. Para o Jeremy Powell, ele estava falando que era a justificativa para ele poder demitir o Jeremy Powell se ele quisesse, depois de exercer toda a pressão para que ele corte juros, e Jeremy Powell falou que não vai ceder a essa pressão, que ele vai cortar juros se achar que for cabível. Então, ele começou a pressionar o Jeremy Powell, falando que o Jeremy Powell promoveu uma reforma no Banco Central dos Estados Unidos e que teve desvio de dinheiro, mas ele precisa provar isso. E agora, com a Lisa Cook, é a mesma coisa. Ele vem atacando ela sistematicamente, pressionando para que ela renuncie, e ela falou que não ia renunciar. Agora ele falou que ela cometeu uma fraude hipotecária com domicílios ali em 2 estados para conseguir hipoteca lá nos Estados Unidos, que seria ali um financiamento para casa, e ele acusou a Lisa Cook de fraude hipotecária para poder demitir ela. Então ele está usando justificativas para tentar manipular os dirigentes do Fed a fazerem o que ele quer, senão ele vai demitir e achar uma justa causa que ele acredita que faça sentido. A gente sabe que Donald Trump faz isso, ele usa justificativas arbitrárias para as coisas, ele fez isso com a gente, ele fez isso com a imposição de tarifas para o Brasil, está fazendo isso com os ataques ao STF por conta de vários outras questões que não são a ditadura da toga do Alexandre de Moraes, como vem falando por aí. Por exemplo, a briga do STF com as Big Techs, que são apoiadores da própria campanha de Donald Trump. Então, a gente precisa entender sempre o que está por trás disso. E a gente fez um painel para vocês, ali com alguns quadros, para tentar explicar para vocês essa treta e a gente entender o que está por trás dessa possível demissão da Lisa Cook, porque ela falou que vai recorrer, ela não vai renunciar ao cargo e que ela quer continuar na sua cadeira de dirigente do Banco Central, diretora do Banco Central dos Estados Unidos. Então, vamos ver aí como é que começa essa decisão de Donald Trump e como é que vai escalando também esses ataques ao Fed, porque eles foram escalando ao longo do tempo. Então, vamos lá. Ele teve uma destituição inédita. Trump anunciou a demissão imediata da diretora Lisa Cook, citando justa causa, porque precisa de uma, ele não pode demitir porque ele quer, afinal, isso seria uma interferência e não é isso que tanto prezam quando falam do Banco Central, com base em alegações de fraude hipotecária. Trata-se de um movimento sem precedentes na história do Fed, uma instituição que, por lei, e isso tem até uma decisão do Supremo de lá, tem independência e proteção contra a interferência política direta. Mais ou menos o que faz aqui o Banco Central, que acaba destituindo uma independência, no nosso caso brasileiro, de um governo, e acaba ficando dependente de outros agentes que mandam no Banco Central de forma indireta, mostrando as suas vontades. Nos Estados Unidos, você tem uma lei que tenta proteger o Banco Central de que um presidente, por exemplo, demita alguém sem uma causa justa. Então, você precisa de uma acusação e de um processo para isso. Cook é a primeira mulher negra a integrar o conselho em mais de um século e rejeitou a decisão, que é mais ou menos o que eu já contei aqui para vocês, afirmando que não vai renunciar e que Trump não possui autoridade legal para destituí-la sem condenação. Então, ela precisa passar por um processo, precisa ser condenada para aí sim, se provar dessa justa causa, ela vai ser demitida. Que justa causa é essa? Vamos passar para o próximo quadro aí para a gente entender qual é o rolo das hipotecas. Segundo Donald Trump e suas acusações,
ela fez uma fraude hipotecária, declarando que tinha 2 residências como principais para melhorar as condições de financiamento. Trump citou documentos contraditórios, falando que ela tinha uma residência em Michigan e depois outra na Geórgia, e o caso foi encaminhado ao Departamento de Justiça, mas não tem acusação formal até o momento. Até o momento é Donald Trump apontando um dedo para a cara da Lisa Cook, falando "You're fired", e aí ela tendo que se defender disso, né? Então ele trouxe essas acusações, não tem uma acusação formal, mas ele está falando, olha, se eu quiser te demitir, assim como ele fez com o Jeremy Powell, e nesse caso ele chegou a assinar a demissão, né? Então tem toda uma cartinha, inclusive, destinada, mandou cartinha, Donald Trump fez uma cartinha aí para Lisa Cook, acusando ela de fraude hipotecária e demissão. E aí ele sustenta que a conduta traz declarações falsas em contratos financeiros, quebra a confiança em quem regula banco e define juros, já que ela é um membro e diretora do Banco Central dos Estados Unidos, e que isso é uma negligência grave que comprometeria a sua competência. Aqui Donald Trump acusando Lisa Cook, mas sem passar pelo processo ainda, mas já falando que vai demitir ela, já mandando cartinha de demissão. Então, é uma forma de pressão também. Ele está querendo dar um recado para todos os outros dirigentes e membros do Fed. Mas isso ele já está fazendo desde que ele comemorou saída, desde que ele vem chamando o Banco Central dos Estados Unidos de incompetente. Ele chegou a falar em alguns momentos que ele seria melhor dirigente e diretor e presidente do Banco Central, que entende mais de juros. Então vamos seguir aí para ver o que mais tem nessa treta. A defesa dela é que não existe base legal para demissão, ela não vai renunciar ao cargo e vai continuar exercendo as funções, e a acusação é de uma tentativa política para enfraquecer a autonomia do Fed. O anúncio gerou uma queda nos mercados globais, porque isso traz uma instabilidade institucional, então era o que eu estava falando até agora. Se você começa a ter uma instabilidade grande, uma incerteza, uma pessoa que mete o dedo na cara e acusa e fala que pode demitir, que vai encontrar motivo para demitir ali os membros que não podem ser demitidos, por exemplo, do Banco Central, começa a atacar outros países, começa a atacar empresas, começa a atacar todo mundo, inclusive para se manter no foco, porque a gente sabe que Donald Trump usa essa estratégia de sempre atacar alguém, de sempre ter um outro ali para ele ficar no holofote e falarem dele. E olha só, dá certo, porque a gente está falando aqui, tendo que explicar todo esse imbróglio aqui. Então, você vê que ele está dando um recado, inclusive para outros membros. E a independência do Fed, né, aqui eu já falei, reafirmada pela Suprema Corte, e só admite demissão por justa causa. Então, essa instabilidade que ele acaba causando com suas decisões arbitrárias deixa todo mundo com incerteza, deixa todo mundo inseguro. Será que eu vou tomar uma posição no meio desse cenário que eu não sei o que vai acontecer? Porque ele pode mudar de ideia, ele pode pressionar, pode xingar alguém, pode atacar algum país, pode subir uma tarifa. Então, vamos seguir aqui, só para dar tempo da gente falar do IPCA, vamos falar do impacto na autonomia do Fed. Aqui eu acho que vou pegar alguns pontos principais, né, porque eu acho que aqui a ofensiva contra a Cook, esse é um ponto importante, é vista como uma estratégia para aumentar a influência no conselho ali dos dirigentes, não é nem governadores, é porque eles acabam tendo esse nome também, mas é como se fossem diretores regionais do Fed, tá? E se conseguir indicar aliados suficientes, Trump pode alterar o equilíbrio interno do Fed, afetando orçamento, supervisão e escolha dos presidentes regionais. E isso vai se tornar uma batalha jurídica e política com potencial de ir de novo para a Suprema Corte. Então, toda essa pressão que o Donald Trump tem feito, e aqui está no painel também, que é uma pressão constante para que o Banco Central faça o que ele quer, inclusive ferindo a autonomia e essa divisão. Parece que Donald Trump não entende muito de divisão de poderes, ele nunca conseguiu entender a nossa divisão, por exemplo, né? Dá para perceber. Vamos passar aí, porque acho que tem mais um quadrinho para a gente falar, que isso acabou trazendo aí algumas acusações, inclusive a Donald Trump, que ele estava tomando uma decisão autoritária, né? Quem diria que ele ia tomar decisões autoritárias e que o Fed vai resistir aos tribunais. Inclusive, você tem essa discussão de que ele está tentando tirar membros que eram, inclusive, indicados por Joe Biden, que é o caso da Lisa Cook, que eu acho que está na última
no último quadro aí que eu quero passar para vocês, que fala justamente da Lisa Cook, porque não só ela é a primeira mulher negra na história do Conselho do Banco Central dos Estados Unidos, mas que a sua destituição sem julgamento ou condenação é vista como um ataque pessoal e político, também quem diria, e o episódio pode se tornar um marco histórico de enfraquecimento institucional e instrumentalização política da política monetária dos Estados Unidos. Toda política é política também, né? Não vamos ser inocentes aqui e pensar, ai, nossa, a política monetária dos Estados Unidos é isenta. Toda política é política, senão ela não seria política monetária. Então, você tem sim por trás todo um viés político. Mas o que está sendo falado aqui não é que o Banco Central dos Estados Unidos não tem viés e que não tem ali uma política monetária e que isso não envolve política. Não é que a gente está falando que eles são meramente técnicos. O que está se falando é que o Donald Trump está usando instrumentos e o seu poder para tentar enfraquecer uma instituição e mandar nela, de forma arbitrária e autoritária, que é o que ele está tentando fazer também aqui com o Brasil, que é o que ele está tentando fazer quando ele ataca a China. A gente até separou um outro truth dele, aí, um post na Truth Social, em que ele ataca a China, porque ontem não só atacou a Lisa Cook, como também usou ali mais uma parte do seu depoimento para atacar a China naquela questão de venda de ímãs. Eu até separei aqui um parágrafo para vocês, porque o Donald Trump está dizendo que caso a China não forneça aos Estados Unidos os ímãs necessários para tecnologias sofisticadas, e aqui ele está falando até, né, naquela área de chips, semicondutores, de tecnologia, mesmo caso a China não forneça essa tecnologia necessária e os ímãs, ele vai taxar a China em 200%. E falou isso ontem e ainda falou, aqui abre aspas de Donald Trump, se jogasse minhas cartas, destruiria a China, mas não vou fazer isso. E depois ele também fala, a China tem que nos dar os ímãs, senão cobraremos tarifas de 200% ou algo assim. Então a gente vê que ele usa seu poder de forma autoritária mesmo e como instrumento de pressão para que os outros países, para que o Banco Central, para que as empresas que ele acha que pode mandar, acabem satisfazendo suas vontades e desejos e comece a fazer o que ele manda. Ele acha que ele pode mandar em todo mundo, acha que pode mandar na China, acha que pode mandar no Banco Central, acha que pode mandar no Brasil, no Supremo, nas nossas decisões judiciais. Então ele tem esse modo de operar, e está levando para outros países. Também voltou a atacar a China, coisa que a gente não via há algum tempo, né? Estava ali uma paz, tinham feito a pombinha da paz, mas agora já voltou o ataque. Não demorou muito para voltarem os ataques. E Donald Trump agora ataca a China por conta da questão dos ímãs. Então não é só o Banco Central, não é só o Brasil, não é só o STF, é tudo que ele tem algum interesse, ele quer que as pessoas se curvem a ele para que ele consiga satisfazer esse interesse e pegar esse poder para ele. Então a gente vê mais um episódio aqui, mais uma vez falando de Laranjão. Mas agora eu vou passar bem rapidinho pelo IPCA. Amanhã eu entro com mais detalhes para a gente entender o que aconteceu no IPCA, mas já quero dar a notícia, porque a gente teve queda na inflação no IPCA 15, que é essa prévia da nossa inflação oficial, e ela veio deflacionada. Então veio em queda e por alguns motivos pontuais. E era isso que eu queria falar com vocês nesses últimos minutinhos de programa. Porque o que deflacionou a inflação, ou o que fez a inflação recuar nesse mês de agosto, pelo menos pegando 15 dias de um mês e 15 dias do outro, foi justamente a habitação, que vinha pressionando muito, e a alimentação. Então a gente fez aqui um quadrinho para vocês verem como é que foi o comportamento. Aqui eram as projeções. Aliás, um beijo para o Diego que veio aqui nos visitar hoje, porque esse era o quadro O Mercado Errou, né? Porque a gente sempre via se o mercado tinha acertado suas projeções. E eu já trago para vocês que a média das projeções do mercado era de queda de 0,17 e a mediana de 0,21. E o mercado esperava uma queda até maior do que o que aconteceu. A queda da inflação foi de 0,14. O mercado errou, mas não errou completamente, porque não errou os motivos que levaram a essa deflação. O mercado estava esperando uma deflação maior por conta do bônus de Itaipu, que volta aí para as contas de energia, e arrefecimento nos preços dos alimentos, principalmente aqueles in natura, mais perecíveis, que penalizaram bastante a inflação passada aí. Mas o mercado errou porque a projeção ficou acima do que a gente viu de queda mesmo. Eles acabaram superestimando a queda foi de 0,14, o que levou a nossa inflação acumulada aí para 4,95. Amanhã
Eu volto nesse assunto porque esse é um assunto importante para a gente ver os itens que pressionaram, como é que foi o impacto desses grupos no nosso bolso e o que trouxe esse alívio de fato, além do que o mercado esperava. E aí eu conto se realmente a gente teve alívio aí na energia elétrica e nos alimentos. Porque agora eu quero fazer um convite para vocês entrarem em iclmercado.com.br ou aqui no nosso QR Code apontando a sua câmera, porque está chegando a nossa aula no dia 28 de agosto, faltam 2 dias, então vem aí o Como Salvar as Democracias. Você não vai querer ficar fora dessa, eu tenho certeza que você quer assistir essa super aula com o Daniel Ziblatt, que é um escritor de best-seller, não só isso, é professor de Harvard, é um cientista político que discute o assunto das democracias, e eu acho que é um momento oportuno para a gente discutir isso. Como a gente salva as democracias nesse cenário que a gente tem de autoridade, inclusive, de essas imposições de cima para baixo, essas imposições para que os países se curvem a um país. Então, acho que é importantíssimo a gente discutir isso nesse momento, e é justamente o que o ICL vai fazer com vocês no dia 28. Só que para participar do debate, para assistir essa super aula que é gratuita, a gente pede que vocês se inscrevam aqui em iclmercado.com.br ou no QR Code que está aí na tela de vocês. Então tá esperando o rolê começar, dá uma clicadinha aí no QR Code, se inscreve e volta correndo, porque agora tem rolê ICL com os nossos vizinhos de cima, o William De Luca e Guga Noblat. Eles já estão a postos para receber vocês e vocês vão estar em mais que excelente companhia. Eu volto amanhã para explicar o IPCA 15 e trazer aí novos desdobramentos que provavelmente vão acontecer de toda essa história de Donald Trump e os outros países, pessoas, instituições e empresas. Um beijão e até lá, pessoal! As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.